Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta e penúltima aula do nosso primeiro curso do Impulsionados com o nome Identidade Transformada, a Jornada da Fé. Eu me chamo Thiago Azaf e vou ministrar essa aula para você. O título da aula de hoje é Você Declara. E antes de darmos início à nossa aula de hoje, conta aqui nos comentários como é que foi para você e como está sendo para você trabalhar esse confronto pessoal, de identidade pessoal, dos seus conflitos pessoais, alinhando com o propósito de Deus. Como está sendo para você esse período? E principalmente como foi para você os devocionais da última aula, dos 3 dias da última aula? Como Deus tem se manifestado para você? Como a gente bem sabe, esse curso está sendo ministrado para você que trabalha com departamento infantil, que trabalha com algum projeto de liderança dentro da sua igreja, mas que você também pode aplicar na sua vida pessoal ou até mesmo dentro de casa com a sua família. E na dinâmica de hoje, para você já entrar no clima da aula, já coloque na roda o seu grupo ou sua família em uma roda de conversa, numa roda familiar, por exemplo. Entregue papéis e canetas para eles mais uma vez. Peça para que escrevam, inclusive você, as emoções que mais aparecem durante a sua semana, de segunda a sábado. O que mais se repete? Pode ser uma discussão com a família, pode ser uma discussão no trabalho, pode ser uma discussão na escola, pode ser o que for, mas destaque todas as emoções que se repetem na sua semana. Sem mostrar para ninguém, peça que cada um comece a descrever suas emoções, que, porventura, escreverem e colocaram no papel. Selecione no seu papel as emoções que é repetida com as dos demais. Essa dinâmica nada mais é do que a importância de você enxergar que você não é único nesse mundo. Às vezes a gente passa por situações que a gente se coloca na posição de só eu passo por isso, só eu enfrento esse tipo de dificuldade, só eu estou passando por isso e só Deus pode me entender. Uma coisa eu te garanto, você não é o único que passa pelos seus problemas e dificuldades. Sempre haverá alguém passando por situações mais difíceis e complicadas que você. Mas calma. Deus, ele conhece o nosso coração, sabe dos nossos limites, sabe daquilo que a gente é capaz de fazer e daquilo que nós não somos capazes de fazer. Entender o chamado e o propósito de Deus na nossa vida é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo na nossa caminhada cristã. Se eu não entendo o meu propósito e chamado de Deus para mim, para viver aquilo que Ele tem para mim, caminhar num caminho desconhecido pode se tornar muito perigoso, conflitante, as emoções vão entrar em desequilíbrio e eu não vou me dar bem em lugar nenhum. Você também não vai se dar bem em lugar nenhum. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente quer fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Assista esse vídeo e veja o que eu estou querendo lhe mostrar. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship.
Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Observe que John Bevere, nesse pequeno vídeo que você acabou de assistir, ele vai fazer alusão a que Deus, naquele grande dia, não vai nos cobrar por aquilo que nós sabemos fazer ou que achamos que sabemos fazer. Mas Deus vai nos cobrar de acordo com aquilo que Ele nos chamou para fazer. E como é que eu vou saber o que Deus tem para mim? Deus se manifesta de diversas maneiras. Às vezes uma habilidade diferente no seu trabalho que é mais favorável a você, uma habilidade nos seus estudos que você tem, que os colegas às vezes admiram em você que você tem, e você começa a prestar atenção que, opa, Deus está trabalhando isso na minha vida e eu posso anotar isso como uma qualidade. E a partir desses momentos você pode começar a perceber que Deus está te direcionando para alguma coisa, para alguma atividade. E você que gostou desse conteúdo que você acabou de ver nesse vídeo de John Bevere, que ele fala sobre o chamado de Deus que Ele tem conosco, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo ou nos comentários, você pode estar dando uma olhada, onde a plataforma me permitir colocar, os livros que ele fala acerca deste assunto. O primeiro livro é Movidos pela Eternidade, como a eternidade se manifesta na nossa vida, e o livro Kryptonita, que ele vai falar o que nos deixa fraco diante de Deus. E são livros que eu recomendo muito a sua leitura, e que você não vai se arrepender, e eu tenho também certeza plena que Deus vai abençoar a sua vida através disso. Oi. Emoção é muito comum a gente... Quando se trata de emoção, a gente costuma associar a emoção com as coisas que a gente mais perde o controle, ou quando a gente sente muita raiva, quando a gente se sente muito alegre, quando a gente se sente muito triste. A gente associa muito esse tipo de evento na nossa vida com as emoções. E você não está errado em pensar assim. Só melhorando o conhecimento que você já tem, emoção nada mais é do que um presente de Deus para você. Exatamente, mas meu Deus, Tiago, eu sofro diariamente com isso, eu me descontrolo, sou estressado, sou estressada.
Eu já perdi a amizade por causa do meu descontrole, eu já ganhei amizade por causa do meu descontrole, minha vida já virou de cabeça para baixo por falta de não ter o controle das minhas emoções. Mas e se eu te falar que a tua emoção foi Deus que te deu? Isso tudo está ligado uma coisa com a outra, e principalmente com o chamado de Deus para nós. Como você viu no vídeo anterior, que eu coloquei aqui para você, nós vamos ser cobrados por Deus por aquilo que fomos chamados para fazer. Talvez você se cobra muito por determinadas situações que você não consegue executar, atividades e tarefas do seu dia a dia que não dão certo por conta das suas emoções. Mas para pensar que Deus pode estar trabalhando com você exatamente aí, está te direcionando para onde Ele quer que você vá. É muito comum acontecer de nós quebrarmos a cara tentando executar algo na nossa vida, no nosso dia a dia, e não dá certo. É muito comum a gente se frustrar por situações e a gente se questionar por que não deu certo. Para pensar nisso. Será que realmente não deu certo ou porque Deus está te direcionando para outro caminho? Assim como Jonas, que já foi mencionado numa aula anterior, o descontrole emocional dele, as suas motivações, nada mais era do que Deus conduzindo ele para onde ele de fato precisava ir, onde Deus tinha chamado ele para ir. Melhorando ainda o seu conhecimento, talvez você não tenha parado para estudar ou tenha visto isso de forma como eu vou falar agora, mas se eu falar aqui para você que emoção não é a mesma coisa que sentimento. Exatamente, não é a mesma coisa. Emoção significa plano de ação que o seu corpo age. Pode colocar assim, plano de ação do meu corpo é emoção. Mas o que é o sentimento? É aquilo que se torna consciente. Emoção nada mais é do que o que acontece no seu corpo em determinados estímulos. Vou citar um medo, por exemplo. Quando você está com medo, dependendo do estímulo, seu batimento cardíaco, o seu corpo vai trabalhar com que o seu sangue seja bombeado para os membros inferiores, quando é para fuga, e para os superiores, quando é para ataque. Você comanda isso de forma consciente? Não. O seu corpo ele age por você. Um presente de Deus para sua vida, um instinto de sobrevivência. E o que é o sentimento quando se trata de medo? É aquilo que se torna consciente para você. Você está tornando consciente o que está te fazendo sentir aquele medo. Mas você não controla o seu corpo por dentro. O seu corpo ele trabalha por você para te ajudar a conviver no seu dia a dia. Por isso a importância de a gente sempre pedir para Deus manter o nosso corpo em equilíbrio e principalmente nós termos equilíbrio sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Um exemplo clássico, quando você está apaixonado, quando você está apaixonada pela primeira vez, aquele coração que bate mais acelerado, aquele suor nas mãos, aquele suor frio, isso é uma emoção, é o seu corpo agindo por dentro. Você não controla o seu corpo quando isso acontece. É o seu corpo que age por você. O que você sente, na verdade, é o que está consciente para você do que está causando isso. Mas você não tem controle sobre o que acontece dentro do seu corpo. Um presente de Deus para você. São as suas emoções. Então peça para Deus, todos os dias, sempre que puder, abençoar suas emoções, alinhado aos seus sentimentos, para você ter um filtro na sua vida para que ele te ajude a viver bem no seu dia a dia e nessas áreas da sua vida. Comenta aqui embaixo o que você está achando de tudo isso, se você sabia que emoção era diferente de sentimento. Importante eu falar também que não andam separados, tá? São diferentes, mas não andam separados. Emoção não anda sem o sentimento e o sentimento não anda sem emoção. Por que é importante, então, que a gente mantenha contato com Deus para que Ele nos ajude a ter o controle dessas emoções? Pedro, na Bíblia, é um exemplo clássico sobre a importância de mantermos nossas emoções em equilíbrio constantemente em todos os nossos dias. Pedro viveu experiências que eu tenho certeza que você gostaria de ter vivido, como andar sobre as águas, presenciar os milagres que Jesus realizou ali de perto. E o que eu gostaria de deixar enfatizado aqui é que no dia que Pedro foi andar sobre as águas, todo mundo prega na igreja e em outros lugares, as reflexões que você vê, e o nosso olhar deve estar em Cristo. E realmente isso é válido. Pode ser pregado isso porque é a palavra de Deus. Precisamos olhar para Cristo.
Mas o que atrapalhou ali Pedro para afundar foi que ele olhou para as ondas, e não foi o ato de olhar. É que, preste atenção, agora que você sabe o que é emoção e o que é medo, olha o que aconteceu com a cabeça de Pedro. O corpo ele respondeu o sentimento que veio quando Pedro visualizou o possível perigo. Lembra que eu falei para você? Quando nós temos algum estímulo externo que nos provoca determinadas emoções, o nosso corpo ele vai agir de acordo com esse estímulo. Pedro olha para aquelas águas se mexendo, o corpo dele vai trabalhar para que ele se mantenha em segurança, ou agitando seu coração para bombear o sangue para os membros superiores para ataque ou inferiores para fuga, e o sentimento que causa nele é medo. E aí sim é válido pregar que olhe para Jesus, independente das situações ruins que estejam acontecendo na sua vida. É forte pensar isso. Peça para Deus controlar ou manter em equilíbrio as suas emoções e os seus sentimentos. E como você também sabe, esse estudo bíblico está sendo baseado naquele filme que também é livro Mais Que Vencedores. Eu vou disponibilizar o link desse filme para você que está no grupo do WhatsApp. Só você que está nesse grupo do WhatsApp vai ter acesso a esse filme em exclusividade. No final do vídeo, dessa aula aqui, eu vou explicar para você como você vai conseguir o link desse filme para você poder assistir. E a cena que a gente vai analisar hoje é sobre a Hannah, a personagem que o treinador John Harrison está cuidando. A Hannah que vemos no clipe dessa aula é definitivamente diferente da jovem que encontramos 2 aulas atrás. Armada com fé em Cristo, Hannah, confiante, faz a pergunta com sua resposta já pronta. Hannah tem certeza de seu valor porque sua identidade não está mais enraizada no pai que a abandonou. Ela agora ousadamente declara seu relacionamento com Cristo e sua cidadania no céu. Sua identidade está firme em Jesus. Hannah está diferente? O que mudou? Com base nisso que a gente acabou de ver e ouvir, gostaria de complementar mais uma questão sobre os sentimentos e as emoções. Também falando de Pedro, mais uma vez citando ele como exemplo, ele viveu tremendas experiências espirituais e presenciou Jesus realizando grandes milagres. Mas isso nunca foi, não é e nunca vai ser garantia para nós de que amanhã estaremos bem. Precisamos estar em constante comunhão com Deus, pedindo para que Ele nos ajude a lidar com as nossas emoções no nosso dia a dia. Você está bem hoje não é garantia que você vai estar bem amanhã. Muito importante pensar nisso. Você se aceita como filho ou filha de Deus, se sente pertencente do céu, mas isso não é garantia de que amanhã, que é o desconhecido, você vai estar bem. Busque sempre a Deus, eu tenho certeza que Ele vai cuidar e direcionar você para aquilo que Ele quer que você faça, para os caminhos que Ele tem para você trilhar. E uma coisa que eu gostaria de deixar enfatizado aqui para você é que o que mais impede de a gente viver nossas experiências com Deus, as experiências mais incríveis e especiais da nossa vida, é que no nosso coração a gente está dando lugar para aquilo que está tomando conta das nossas emoções. Sabe aquela crise de ansiedade que você tem? Aquela dor de cabeça que não passa? Aquela necessidade de você ir todas as noites na cozinha da sua casa procurar um remédio para dormir? Um remédio para acalmar você? E é um sintoma que não passa nunca? Você já foi no hospital, nunca detectou nada? Tome muito cuidado com isso. Suas emoções podem estar sendo direcionadas por algo que você está dando prioridade e que não está sendo Deus. Importante falar aqui que a ansiedade também é um presente de Deus para a nossa vida. Como eu disse, as nossas emoções são um presente de Deus para nós vivermos e socializarmos. A gente precisa delas para sobreviver. Agora, quando elas entram em descontrole, aí se torna um problema. Então que a nossa ansiedade, nossos medos, nossos desejos, nossas pulsões, nossas necessidades de viver sejam guiadas e pautadas por Deus. Pare, pense, reflita sobre esse assunto, porque é pesado pensar assim. A gente já falou aqui sobre prioridade, aquilo que nos afasta de Deus, ou que nos impede de viver o extraordinário de Deus.
Mas o que está te impedindo agora de viver? Observe que esse curso está trabalhando muito nessa questão de identidade. Eu encerro a aula de hoje fazendo uma pergunta para você que eu gostaria muito que você anotasse, refletisse, conversasse com alguém, com seu líder espiritual, com seu pastor, com quem você achar importante, eu senti no coração de compartilhar essa ideia. Mas a pergunta que eu lhe faço é: o que em sua vida está competindo a prioridade do seu coração que deve ser dado a Deus? Não precisa responder para mim, você também não é obrigado a responder a ninguém. Mas é importante que você reflita e se sentir no coração, como eu disse, compartilhar com alguém, você pode compartilhar. Agora, nesse momento, a gente vai dar continuidade nessa aula de hoje com os nossos devocionais. É um devocional de 3 dias. Você vai colocar dia 1, 2 e 3. Você pode fazer entre hoje, amanhã e depois, ou os próximos 3 dias. E a próxima aula já vai ser a nossa última aula deste curso. E eu tenho certeza que Deus está abençoando muito a sua vida com ele. E você, para ter acesso a esse conteúdo de devocional, já entra no nosso grupo do WhatsApp, que é lá que a gente posta todo esse material. Quando você entrar lá, já escreve lá: eu vim do YouTube, gostaria muito de ter acesso ao conteúdo do livro, ao conteúdo dos devocionais, e eu vou ter o prazer de atender você lá. O link do nosso grupo do WhatsApp está nos nossos comentários. A plataforma não me permitiu ainda colocar o link do nosso grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, mas está no comentário aqui embaixo. Você pode entrar no nosso grupo, já se identifica lá, diz o seu nome, a gente vai ter o prazer e o privilégio de conversar com você. Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.